Vamos ver o barulho que tá. Oi, gente. Vou dar um aceno aqui, ó, para todo mundo. Nossa, ouvi agora você falar. Só agora você fala. E eu me ouvi falando. Oi! Oi. Agora tá valendo, hein? É verdade. Bom, Tudo bom? tudo e você? Tudo bem. Tô um pouco nervosa aqui, Não, mas não fica vamos lá. nervosa, imagina. Bom, eu vou esperar mais um minutinho para o pessoal ir entrando. Aí a gente Oi, pode começar. Indira. Opa! Escorregou aqui. Indira, Tamires, lá da Gota, Carol, bastante gente conhecida. Bastante gente, hein? Legal. Bom, vou começar. Boa tarde, pessoal. Tô adorando ver todo mundo aqui. E meu nome é Desirê, sou professora de educação infantil da Rede Municipal de Santos. E hoje a gente convidou a Eliette, diretora da Gota de Leite. Né, Eliette, uma querida, né, Eliette? Trabalhei, a primeira escola de educação infantil que eu trabalhei foi a Gota de Leite. E isso me ajudou muito a formar a professora que eu sou hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como é o trabalho da Gota de Leite, como vocês começaram a entender a necessidade de trabalhar com portfólio. Conta pra gente. Bom, eu sou Eliette Bruno, sou diretora da Gota, estou diretora há 20 anos. Entrei na Gota como volante. Acho que eu passei pelo mesmo processo que a Desirê. Acho que você entrou Uhum, como volante como também. volante. Fiquei um ano como volante, trabalhei depois numa sala durante alguns meses e fui convidada para a diretoria num momento de muita mudança, de muita transformação na instituição. Então, primeiro eu queria agradecer. Essas meninas do projeto Aimirim, elas são umas fofas. Elas trabalharam comigo num determinado período e foi uma turma muito boa, era uma turma muito reflexiva, questionadora. Foi um momento muito bom que a gente passou. E eu queria dizer, mesmo sendo convidada, que eu não sei tudo, tá? E a gente vai trocar um pouquinho de experiência, eu vou falar um pouquinho da minha experiência na Gota, do que eu vivo e do que eu vivi. E o que eu acho mais legal de tudo isso é contar essa história, porque é uma entidade filantrópica. Então, as pessoas, às vezes, têm esse rótulo, né? Nossa, como é que uma instituição filantrópica pode ter um trabalho diferenciado, tão, assim, né, significativo? Eu acho que nós somos pioneiras, né? Então, eu vou contar rapidamente. Eu entrei nesse momento, eu e mais algumas, tá? Era um momento de transformação, um momento que a instituição estava revendo o seu papel na sociedade, a sua concepção de educação, tá? Do que
o que os profissionais que estavam ali queriam realmente, isso é muito importante, não adianta a gente fazer educação sem saber para que a gente quer fazer, o que a gente quer transformar e qual adulto a gente quer formar, né? O que a gente acredita. E para isso passa pela essa formação do professor também, desse professor reflexivo, desse professor questionador, de um professor que corre atrás, que vai, que também acha que não sabe, porque aquele que se coloca no papel de que sabe tudo, porque está há não sei quantos anos, não sabe nada. Então, tudo isso é importante falar. Então, eu cheguei nesse momento, nós tínhamos uma formação acontecendo, tá? Uma formação com o Instituto Avisalá, antigo Creche Plan. Eu cheguei nesse momento total, a instituição era completamente assistencialista, e nós tivemos essa revisão toda do trabalho, muitas pessoas foram demitidas porque não tinham formação, e foram contratadas pedagogas, pessoas que estavam estudando ou já eram formadas na época, porque ainda não tinha lei e tal, essa exigência toda. E aí eu cheguei nisso, nessa formação. Então eu peguei o passo a passo. E o que fazer, né? Como é que a gente trabalha com tudo isso para ser reflexivo, para ser questionador? O que a gente quer? Então, nós aprendemos um pouquinho do trabalho do portfólio, começamos a fazer, hoje eu tenho organizado lá, mais ou menos, de 2011, né? 2010, não, 2001, até agora, todos os portfólios. Eu não sei nem quanto, na verdade, porque anualmente são 10, né? Então, não sei quantos, nunca contei. Eu sei que nós temos uma sala organizada só com portfólios. E o portfólio é por projeto, né? Então, por Exatamente. isso que... Só que nós mudamos um pouco esse ano, né? Desde do trabalho com a BNCC, a gente mudou, a gente não trabalha mais com projetos, e sim com sequências, né? Dos campos de experiência. Mas o que é legal é que o portfólio continua. Então, ele continua valendo. Então, o que a gente aprendeu com isso? Como usar um portfólio e como ser um professor reflexivo. Então, vamos organizar o trabalho, né? Ele vai ser um instrumento de trabalho para que a gente possa refletir sobre a ação, a prática, né? Organizar tudo que a gente faz durante o ano ou durante aquele determinado período do projeto, né? E o que fazer, o que colocar? Tudo que a gente costuma fazer, uma documentação. Então, você coloca fotografias, você coloca falas, você coloca tudo aquilo que você está organizando, os seus objetivos, você faz um diagnóstico para saber o porquê que você quer trabalhar com determinado assunto, né? O que as crianças estão fazendo para você. E aí eu aprendi um pouco fazendo dessa forma. Já em 2001, né? Acho que 2000, nem me lembro mais. Então, desde aí, a gente faz o portfólio como um documento, né? Mas não é um documento para ficar na prateleira, é um documento de estudo, é um documento para que as pessoas possam ter acesso e pedir, olha, eu quero ver, eu quero fazer diferente, eu quero mudar, eu quero saber como é que é, isso que é importante, né? Uhum. Eu lembro quando eu trabalhava na Gota, né? A primeira vez que eu fui, porque a gente faz a exposição, né, do portfólio quando terminava o projeto e tudo. E aí eu lembro que eu fiquei super nervosa, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou apresentar? Como que eu vou montar isso? E aí o pessoal que já trabalhava antes falou: não vai fazer nada, você já fez, né? Você só vai organizar tudo que você já fez para. E é engraçado, né? Porque a gente acha que tem que ter uma mega produção em cima do portfólio, né?
Então, o que é legal, o que eu aprendi na época, eu me lembro disso muito bem, sabe? Nós ficávamos montando o portfólio, né? O primeiro portfólio que eu fiz. E a gente ficava naquela expectativa, né? E eu lembro de uma fala de uma das formadoras do Avisa Lá, que ela chegou assim no grupo onde nós estávamos, nós tínhamos um trabalho de formação semanal. E ela chegou assim perto da gente e falou assim: por que vocês estão tão preocupadas? Aí a gente falou: a gente quer fazer bonito, a gente quer colocar, a gente quer enfeitar. Ela falou: dê a sua cara para a coisa, né? Você não precisa ser um documento todo cheio né, de feitos. O que importa é aquilo que você fez e aquilo que você fez com amor. Dá a sua cara para ele, né? Coloca todos os seus registros, aquilo que você fez no dia a dia, que você programou, aquilo que não deu certo, aquilo que você observou que a sala levou para um outro lado e que você teve que parar naquele momento, você programou até aquele momento, mas naquele momento a turma te mostrou um outro caminho e que aí você olhou para aquilo e teve que mudar. Você teve que fazer a diferença de uma outra forma, né? Então é isso que você vai colocar. E não tinha nem computador naquela época. Quando eu entrei na instituição, nós não tínhamos computadores, né? Então era tudo na mão, a gente escrevia, né? A gente gravava em fita, né? Acho que fita VHS que chama, né? Nem cassete. A gente gravava. Então, eram esses a documentação que nós tínhamos, né? Para colocar, para a fala das crianças, aquilo que a criança te mostrou naquele momento, o que foi curioso para ele e que você de repente programou de um jeito e você observou. E eu acho que isso que é o curioso de um documento desse gênero. É você perceber que a coisa não pode ser engessada, não dá para ser daquela forma, assim, um ritual, só aquilo e aquilo mesmo, né? O que você tem que ter é o feeling de perceber, não é por esse caminho, olha, tá vendo? Eu fiz, mas olha aqui, ó, eu registrei naquele dia que esse grupo de crianças me perguntou isso, por que eles me perguntaram isso? Então eles têm a curiosidade, de repente, de ir por um outro caminho. Então, eu acho que esse documento, além de ser um documento reflexivo e avaliativo, é um documento que norteia algumas possibilidades de novos caminhos para o estudo, né? Isso, a gente percebeu que os berçários tinha muita coisa nos bebês que nós podíamos mudar. Então, nós fizemos, a princípio, um documento para eles diferente. O documento deles seria um diário do bebê. Então, todo o desenvolvimento do bebê durante o ano. E aí as famílias participavam junto. Então, essa construção desse documento, que pode ser chamado também de portfólio, tinha a participação da família também. A fala da família, aquilo que eles fazem dentro de casa, aquilo que modificou a vida deles naquele momento, o que eles levaram da instituição e o que eles conseguiram agregar dentro de casa, naquele momento que ele estava com o pai, com a mãe, com os irmãos, enfim. Então, hoje nós chamamos de diários de sala, a gente faz de uma outra forma, né? Por causa do custo, era um diário para cada bebê. Então, ficava assim, um documento muito legal. Foi quando a gente começou a trabalhar com bebês de 4 meses. Então, nós pegávamos todo o processo, até o processo alimentar, a modificação, o andar, né, a troca, tudo. Então, tudo isso era documentado. Então, eu acho que existe no meio do caminho aí, um momento que a gente percebe dentro do documento do portfólio, que tem um olhar do professor, tem a escrita dele, tem a reflexão dele, tem a do aluno, da participação das crianças também,
porque eu acho que é hiper importante a gente chamar as crianças para participarem desse processo da construção, né? Porque elas podem até, de repente, os pais também, a mesma coisa, e a gente sabe que eles adoram observar e ler quando tem as exposições, né? E tem aquele momento que é do educador, dele refletir sobre toda a sua prática. Tem o diário de campo também, né? Isso tudo não pode se tornar uma coisa... Até a gente conversou sobre isso, né, Sim. Isso não pode se tornar uma coisa muito burocrática. Não é só papel escrito, não é só papel que vai ficar na prateleira, não pode se tornar isso. Não dá para ficar assim, sabe? A gente percebe, em alguns momentos, que o diário de campo, que é um outro documento que eu acho que também agrega muita coisa ao portfólio, porque você olha para aquele documento, você escreve tudo ali, né? Todo a tua trajetória durante o trabalho, e quando acaba, depois quando você vai passar para o portfólio, está todo ali. Mas o que a gente percebia, às vezes, é que realmente aquilo ficava assim, eu vou fazer porque alguém, vamos supor, a minha coordenadora quer ler, entendeu? E não ficava como alguma coisa uma escrita que serviria para alguma reflexão. Então, o professor, ele tem que ter essa necessidade, isso tem que ser uma coisa... Tinha que ser uma coisa até natural. E a gente percebe que isso não é... E é um estudo que vem bem de trás, a gente escuta portfólio, fala de portfólio de Freinet e tal, mas é uma coisa assim, a gente não aprende nos cursos universitários, ninguém aprende a fazer portfólio, ninguém aprende a estudar, ninguém aprende, né? Então eu acho que... Desculpa, estudar não, ninguém aprende a ser reflexivo, né? Você aprende alguma coisa muito porque tem que fazer. Alguém quer ler, alguém quer ver se eu estou fazendo. E não pode ser assim. Nada do professor pode ser assim. A gente sabe que a educação é uma coisa, é dinâmica, ela acontece no dia a dia, toda hora, em todos os momentos, né? É uma troca constante, ela se renova diariamente. Tem coisas que você, hoje está saindo uma coisa nova, amanhã já está saindo outra, daqui a pouco já está, né? Então, nada pode ser burocrático, não tem que ser gostoso, prazeroso, tem que ser reflexivo, tem que ser uma coisa, uma prática normal, comum. E, infelizmente, não é o que a gente vê, né? Eu percebo que ou é muito engessado, né? Ou o professor, ele chega ali na sorte, né? Ele vai trabalhar sem nada planejado e aí ele fala assim, hoje tá sol e tem giz. Vou pra quadra desenhar, sabe? E o que eu acho legal do portfólio é que você precisa ter esse planejamento e até o que a gente conversou ontem, né? Que a gente conversou previamente, que você fala que normalmente o professor, ele faz o portfólio, mas assim, como um documento para provar que ele fez algo. Não como, né, uma avaliação, uma pesquisa. O que não deu certo? Será que eu consigo fazer essa atividade de uma outra maneira que possa garantir os objetivos que eu queria da primeira vez? Né? Não tem muito isso, né? E o portfólio, se você rever o portfólio, obrigatoriamente você cria essa consciência, né? De olhar para o passado e ver o que você pode melhorar. Sim. Eu acho o que é importante falar é o seguinte. A documentação toda de um professor, ela tem que passar, isso daí é formação, não é capacitação, não adianta a gente, até, se você não tiver essa concepção e não acreditar nela, não vai para frente. Então, a documentação, ela tem que partir disso, ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um fim, né? O portfólio não é um fim. Ele é um instrumento, é um caminho, né? Então, uma avaliação, ele tem que ter uma série de coisas, um registro, né? O registro pode ser fotográfico, ele tem que ter pesquisa, ele tem que ter várias coisas.
né? Então não dá para você, exatamente isso que você falou, não dá só para você cumprir um papel dentro disso tudo, não dá para você fazer, eu vou fazer só o portfólio por causa disso. Não, não dá. Você tem que passar por tudo isso, você tem que ter as hipóteses das crianças sobre um determinado assunto que você queira trabalhar previamente, você tem que saber o que eles pensam daquilo, o que realmente você também pensa, você tem que desconstruir tudo isso, né, de uma outra forma, sendo através de pesquisa, sendo conversando com as crianças, porque às vezes até com os próprios, nas próprias reuniões de formação com os professores. Né? Então, tudo isso faz parte dessa documentação toda que deve existir dentro de um local de estudo, de pesquisa e de aprendizado, como é a escola. Né? E não é assim que a gente vê, né? A gente vê muito isso às vezes, né? Hoje está sol, eu tenho giz de cera e vou fazer isso. Não que não seja certo, né? Nada, eu acho assim, tudo agrega, né? Mas você precisa ter um objetivo. Porque não adianta nada você dar o giz de cera, ficar sentado olhando as crianças riscarem o chão. Agora, se você propor, hoje está um sol lindo, eu achei que ia chover, mas eu vi que as crianças estão super agitadas e eu quero levá-las para brincar lá fora, eu acho que vai ser super produtivo, eu tenho giz e eu acho que dá para fazer uma amarelinha porque a gente está fazendo uma sequência de atividades de matemática e vai agregar nisso porque alguém falou aquilo, sequência numérica, tudo bem, não tem problema. Mas isso tudo tem que ter um caminho. É importante ter um caminho. E o registro tem que partir disso, desse caminho, para que haja a aprendizagem. Ou não, ou só brincar por brincar mesmo. Né? Porque a gente sabe que também é um caminho. A gente sabe que a criança pode ver uma chapinha como fala? De garrafa, achar que aquilo é uma rodinha de um carro e brincar. Né? Ela faz de qualquer coisa uma brincadeira. Mas é isso que eu acho. Precisa ter uma trajetória, o professor precisa ter isso. Precisa ter isso esquematizado, precisa agregar isso já, sabe, conceber isso para ele. Né? Ele precisa internalizar essa importância. E se ele não internalizar, não vai para frente. Ele não vai conseguir, para o ano que vem, talvez, passar para o colega que aquelas crianças fizeram determinada atividade e que não deu certo, ou que o desafio ainda é maior e você precisa ir além daquilo. E como é que você, às vezes, pode passar para o outro isso? Através do portfólio. Porque você registrou ali, isso não deu certo e eu não consegui terminar. O desafio agora é tal, 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 tal. Então, essas crianças dessa turma precisam isso, isso e isso, porque você avaliou aquilo ali. Né? Além do que, nós temos também a avaliação individual de cada criança, que precisa ser um outro documento, né? Que pode vir junto com o portfólio, que a gente pode saber o que as crianças, cada um atingiu, o que cada um fez, o que cada um aprendeu, né? Quais foram os pontos? Vocês também faziam isso, e a gente faz bastante. E hoje, com toda essa pandemia, a tecnologia, né? A gente sabe que o mundo mudou, que a gente tem que ter essa preservação do meio ambiente. Então, fazer informatizado, vamos informatizar o portfólio. Eu acho que às vezes o pai pode ter mais acesso até. As próprias pessoas podem trocar isso, mas o mundo está muito rápido, né? Sim. Rápido. Então, se a gente não organizar o nosso tempo junto com tudo isso que está vindo, a gente não vai para frente. Já foi provado isso, né? A organização do tempo hoje presente e do futuro é muito importante. Então, também mais uma coisa que precisa ser agregada ao portfólio. Sim, assim, uma pergunta que eu tenho, né?
quando a gente, né, pelo menos na época que eu trabalhei na Gota, quando a gente trabalhava lá, normalmente ninguém tinha vícios de outro emprego. Então, né, a gente tinha formação e era mais fácil para a gente entender. Mas fico pensando, dentro de uma estrutura da prefeitura, onde os professores já trabalharam em outros lugares, como a gente pode fazer o professor entender, né, que o foco do portfólio é a criança, é essa avaliação, é essa avaliação de evidências, é a gente olhar para o que está sendo garantido ou não. Como a gente pode fazer isso, né? Olha, É difícil. É difícil. Porque assim, eu vou te falar, eu não sei como é que funciona a prefeitura, né? A gente escuta falar, mas eu não posso falar do trabalho da prefeitura, né? Conheço o meu e, né, acho que nem é ético eu falar sobre isso. Mas assim, Uhum. eu acho que tudo vem do exemplo, né? Tudo vem do modelo, a gente aprende pelo modelo, pelo exemplo, né? Então, de repente, vocês que são educadoras da prefeitura, mostrar aquilo que você fez de bom em um outro local e ver que dá certo. E mostrar para sua coordenadora, ou mostrar para sua diretora, até para as outras próprias colegas, que aquilo dá certo, que aquilo funciona na prática, que você fez tal documento, ou você fez tal registro, e que você conseguiu avançar, entendeu? Mas, Uhum. como eu te falei, isso é uma concepção. Então, e você precisa. Essa mudança vem de dentro para fora, né? Então, é assim: a única coisa que eu acho que a gente já fez várias. Nós fomos convidadas, inclusive, ontem eu comentei isso com você, nós já fomos falar para a prefeitura de todo o trabalho que nós desenvolvíamos e desenvolvemos, já faz tempo isso. A gente tem a rede sementeira, que a gente faz parte, que a gente troca, né? Mas a gente acredita muito naquilo. E eu acho assim, se você não tiver um bom gestor, não é um bom gestor, mas se você não tiver um gestor que entenda, compreenda e abrace essa causa, você, você não vai conseguir fazer. Então, eu acho Sim, que o que precisa ter em todos os locais é isso, é acreditar que pode dar certo. E que dá certo, né? E que você aprende todos os dias com o teu registro, com os teus documentos. Aquilo é parte de uma memória de um local. Essa documentação, isso vale ouro. Vale ouro. Eu tenho hoje, eu estou há 20 anos, né? Eu faço, às vezes, 2 cadernos por ano de registro das minhas práticas como gestora. E eu já tive até vontade de fazer um portfólio enorme, né? Porque eu sempre tenho objetivos semanais, eu tenho, às vezes, desculpa, objetivos mensais. Então, eu vou buscando tudo aquilo. Eu registro e vou buscando. E vou mudando as estratégias, né? E nunca ninguém leu, entendeu? Mesmo eu tendo gestores por trás de mim, nunca ninguém fala assim, olha, deixa eu ler. Então é isso que eu estou te falando, é a concepção, é aquilo, tem que mudar, tem que ser dentro de você. Se não tiver isso, saber que a criança aprende tal coisa fazendo tal coisa, não adianta. É aquilo que você fala, às vezes você fala para o pai, né? A criança vem e fala palavrão. Aí você fala assim, vai, Joãozinho, não é, por que você está falando palavrão? Né? Aí você chama o pai para conversar. Aí o pai fala, ai, na minha casa ninguém fala palavrão. Aí daqui a pouco você olha pela janela e vê um menino, a criança, tomando um cascudo na cabeça e o pai falando um palavrão enorme, né? Aí alguém escuta. Então é isso, é pelo modelo, não adianta, não adianta. Isso tem que ser uma coisa
interna, é do gestor. O que você pode fazer é aquilo que eu te falei. Você pode ir lá, você pode começar um portfólio, você pode pegar um emprestado meu e levar, não tem problema nenhum, entendeu? A gente empresta toda hora para várias pessoas, para várias escolas. Sério? As pessoas às vezes vão lá, o próprio SESI já foi lá com várias educadoras. Deixa a gente ver, posso levar, posso mostrar, não tem problema. Mas assim, é aquilo que eu te falei. A gente faz, mas é o nosso modelo, é a nossa concepção, é aquilo que a gente acredita, entendeu? Você tem que construir a sua, e cada um tem que construir, né? A que acredita, porque senão, infelizmente, quando a gente fala com paixão, com amor, às vezes as pessoas, né, olham assim e falam, nossa, será que isso está funcionando mesmo? Então eu acho que tudo em educação e tudo em gestão nossa, em todos os grupos, o que tem que ser o que é óbvio, né? O que é óbvio para você, às vezes não é óbvio para mim. Então, quanto mais claro você for na tua comunicação, né? E demonstrar que aquilo que você faz é verdade, você faz mesmo, né? Aquilo que você... não adianta você falar, eu faço tal coisa e não cumprir, né? Aquilo que a gente fala para criança, né? Não promete ou não ameaça e não faz, né? Então, aquilo que você faz dentro da tua profissão, principalmente em educação, você tem que fazer, tem que comprovar. Para você mesmo, né? Quem é o responsável pela sua formação? Você vai falar, é o professor? É o meu coordenador? Né? É o meu diretor? Não, o responsável pela tua formação, em primeiro lugar, é você mesmo. Se a pessoa não for atrás e não correr, não adianta você querer fazer 1000 coisas, eu falar 1000 coisas, né? Às vezes é apaixonante você falar, você escutar uma pessoa falando daquilo que deu certo. Eu falo o que dá certo na minha instituição, mas também vou te falar, tem um monte de coisa errada. Não tem só coisa certa, porque a hora que tiver tudo certo, a gente fecha a porta e vai embora, não tem mais desafio, né? E o desafio tem que ser constante. Você tem que olhar para aquilo e não pode se melindrar porque eu falei que aquilo, olha, não é bem assim. Não pode se melindrar. Você tem que ser adulto o suficiente para falar, não, realmente, vamos ver, vamos caminhar por uma outra vertente, vamos buscar de uma outra forma, né? Então, é isso que é o legal da profissão de educação. É você perceber algumas coisas, é você querer aprender no dia a dia, é você querer aprender com as crianças, né? Mas você tem que ser a sua principal formadora, porque senão não adianta, Sim. não vai mudar nunca. Eu acho bacana você falar disso de acreditar, porque eu nunca me esqueço na formação que a gente teve, que vocês vieram com a proposta dos cantos. E aí, assim, o que eu me lembro foi geral. Não, elas estão loucas, isso não vai dar certo, vai ser uma bagunça. E aí, assim, a gente fez e hoje eu não consigo me imaginar trabalhando de outra maneira, sabe? Mas eu precisei de alguém que acreditasse, de alguém apaixonado por essa ideia, né? Para fazer com que eu acreditasse também, né? As propostas, elas são colocadas, né? Você até pode orientar, tal, mostrar na prática como funciona, mas é aquilo mesmo, é acreditar. É o primeiro Sim. passo, né? Você tem que dar o primeiro passo. Depois aí você vê. Não, peraí, então eu vou mais um pouquinho, aí eu vou mais um pouquinho. Quando você vê, aquilo já tomou um tamanho, né? Tá enorme. Criou-se uma coisa que você às vezes fala, nossa, eu consegui, né? Uhum. Eliette, antes da gente abrir para as perguntas, você tem o portfólio para mostrar para gente? Então, eu não estou na instituição, porque eu Ah, não estou trabalhando. Como eu sou grupo de risco, eu já estou velha, dizer. não parece. Dá Então, as dicas depois. eu estou mais velhinha. Então, eu não estou indo na instituição.
né? Aham. Eu vou ficar te devendo isso, mas eu posso, se vocês quiserem ir lá buscar, eu posso autorizar uma das meninas a separar para vocês. O que vocês quiserem, vocês Uhum. podem ir lá pesquisar, não tem problema, a gente empresta, não tem problema nenhum. Se quer fotografar, quer mostrar na página de vocês, não tem problema nenhum. Mas Nossa, eu não, tô imaginando. eu até Tô- tenho registros, entendeu? Opa, eu até tenho registros meus. É, eu tenho, assim, vários cadernos e cada caderno eu uso para alguma coisa. Então, vamos supor, eu tenho esse caderninho aqui, ó, ele está cheio de registros de formação. Então, assim, eu tenho fotos, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei se eu consigo. Foi sobre o brincar. Então, eu vou colando, eu vou colocando, entendeu? E aí eu vou fazendo anotações, eu vou refletir. Aí, às vezes, eu vejo alguma coisa que eu fui na formação, e aí eu olhei lá na gota e está acontecendo a mesma coisa. Aí eu pego, vou lá e registro, entendeu? Então, Aham. eu tenho um outro também. Eu trouxe só para te mostrar, assim. Eu costumo fazer muitos registros e eu aprendi, é uma prática que eu aprendi logo que eu entrei. Eu tenho esse também. Ó, tá vendo? É um bloco. Ó. E eu faço também vários registros. Ó. Tô vendo aí. Esse aqui é diário, tipo um diário mesmo, né? Então, às vezes, é que eu descolou aqui, mas é coisas de jornais, de revistas, às vezes da Nova Escola, que eu vejo e eu Uhum. percebo que é interessante. E eu tenho um que fica na gota. Eu tenho mais de 50 cadernos. Então, é isso que precisa acontecer, né? É isso que é legal. É você ter Sim. para poder refletir sobre aquilo que a minha prática eu registro diariamente. Eu tenho uma prática comum até na minha vida pessoal de fazer isso, né? Eu tenho alguns Uhum. objetivos, então eu faço algumas metas e aí no final do ano, às vezes eu coloco dentro de um envelope, escrevo alguma coisa assim no início do ano, coloco dentro do envelope, aí quando chega no final do ano eu abro o envelope. Aí eu Aham. vejo, isso aqui deu certo. Olha, eu fiz assim, assado cozido, mas não deu certo. Esse aqui eu consegui, esse aqui não. Então, eu acho que é isso. São práticas adquiridas, né, ao longo de 20 anos que você consegue ir desenvolvendo no teu dia a dia. Sim. Eu fico imaginando agora eu indo lá e pegando o portfólio que eu fiz. Será que eu vou me Tem lá, surpreender, né? com certeza, Então. tem Fiquei sim. agora pensando nisso. Pode ir lá. Então vamos. A gente dividiu por anual, né? Então você vai lá na prateleira, eu não me lembro que ano que você trabalhou na Gota. Faz uns 11 anos já. Faz 11, tempo. nós estamos em 2020, 2000 o quê? 2020, 2008, 2009. Então você vai lá na prateleira de 2008, 2009, aí você vai buscar a tua turma, tem a turma registrada, tem uma pessoa que faz isso, que fica responsável por isso, tá? E agora a gente está mudando na nova sala. Então, essa sala vai ficar só de portfólios, de produtos finais, tá? Porque muitas coisas de produto final a gente consegue também guardar. Então, para quem não sabe, o produto final é o objetivo compartilhado de uma sequência de atividades ou de um projeto, né? É aquilo que Uhum. você tem por fim fazer, que você quer que a criança faça, né? Então, ou aprenda, né? No fim, esse livro didático. E aí a gente vai ter uma sala sobre isso.
organizada, porque está ficando pequena, aqui estão os portfólios, então a gente vai aumentar para ficar tudo mais organizado. Eu vou pensar em ir lá, hein, para ver o meu. Eu nem imagino que eu vou encontrar, porque faz tanto tempo. Tá muito diferente. Tá bem diferente. Tudo muda, né? Sim, ainda bem, né? É o que você falou, se não tiver mais o que mudar, então acabou, não faz mais sentido, né? Exatamente. Eu vou aqui fazer algumas perguntas que apareceram no chat. Calma aí que o computador aqui deu um probleminha. Erros técnicos. Qual o maior desafio no registro? Dani Mariano perguntou. Maior desafio num registro é o tempo que às vezes o professor se dedica para isso. Eu acho que é isso. Um dos desafios, né? A gente pode dizer que é um dos... E o professor acreditar que o registro dá certo. Que ele pode ser reflexivo, mas o tempo que ele se dedica a isso. Eu lembro que às vezes a gente falava assim para vocês, a gente vive falando, não larguem as crianças para fazer o registro, né? Não larguem as crianças, você tem que a criança, às vezes está dormindo, mas você tem que estar lá, olhando, tal. Então, e o professor não quer levar para casa, lógico, porque chega em casa, tem outras atividades, tem outras, né, tarefas, então eu acho que é o maior desafio. E acreditar que aquilo pode ser reflexivo também. Pouca gente lê o que já escreveu. E pouca gente sabe fazer um registro. Sim. E tem, assim, o que eu via de dificuldade é que, às vezes, por exemplo, numa roda do projeto, né? Era que naquele momento estava quentinho ali, e até esperar o momento de escrever, né? E o que eu vejo também da dificuldade hoje, da maioria das pessoas que eu vejo, é de relatar o que aconteceu de verdade, né? E nas nossas formações você falava isso, tem que escrever do jeito que a criança falou, tem que fazer do jeito... Porque às vezes na hora de escrever a gente dá uma floreada, né? A gente faz a coisa ficar mais bonita, a gente, né? E eu lembro que acho que vocês faziam assim, uma fazia a roda e a outra registrava, né? Esse registro agora, hoje em dia é diferente, né? A gente acabou fazendo diferente, até porque algumas coisas realmente com o número de crianças dentro da sala mudaram um pouco, mas isso eu acho que é um dos desafios, sim. Eu tô vendo aqui porque, olha, o pessoal tá falando, vontade de deixar ela falando e fazer uma segunda live só com perguntas. Obrigada, mas eu não sei tudo, é isso que eu falei, eu também aprendo. Tem uma pergunta aqui da Tami, peraí, que o computador dá umas travadinhas. Gostaria de saber o que tem no portfólio da Gota para as pessoas que nunca ouviram falar nesse instrumento. Por exemplo, as versões de projeto, a avaliação inicial da turma, o registro, as evidências. Tudo isso. A gente começa com o diagnóstico da turma. Hoje em dia a gente tem uma justificativa, tá, do trabalho, da sequência que vai ser feita. Assim, agora, nesse momento que a gente está trabalhando remotamente, tudo mudou, tá? Os registros vão sendo diferentes, né? Até porque está muito... ninguém ensina na faculdade a trabalhar no computador, né? Fazer atividade no computador. Então, está tudo diferente. Mas, geralmente, tem uma justificativa, tem um diagnóstico da turma. Às vezes, a turma te mostra trabalhar com o assunto, então... Tem esse registro, tem as versões do projeto, né? Várias versões, porque às vezes a coordenadora muda alguma coisa, ou no meio do caminho você percebe que aquilo não pode ser trabalhado, tem que ser diferente. Então tem as várias versões, e aí tem a sequência didática, aquilo que você vai fazer, né? E todos os seus registros. E tudo aquilo que vai junto com o projeto. As fotos, às vezes você tem um estudo fora da instituição, tipo um estudo do meio, você registra,
as falas das crianças, né? Uhum. Avaliação, algumas atividades, desenhos das crianças do projeto, e depois uma avaliação do projeto e uma avaliação final do teu trabalho, Uhum. tá? Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Quantas horas os professores têm para estudos? Peraí. Quantas horas os professores têm para estudos dirigidos a esses documentos durante a semana? Antigamente nós tínhamos, acho que na época de vocês a gente tinha toda quinta-feira, né, que a gente fazia uma reunião, né, Sim. Não, a gente não tem mais. Nós tínhamos, antes da pandemia, uma formação mensal. Então, era uma parada. Eu acho que vocês têm na prefeitura também, não tem? Tem, Uma parada. temos. É uma Temos, mas parada. a nossa eu acho que não é mensal, mas a gente tem também. Então, é uma parada onde os professores acabam organizando algumas atividades, algumas tarefas de dentro de sala e também perto mais para perto assim das exposições, aí os professores organizam melhor esse portfólio. Mas é aquilo que eu te falei, é uma coisa que tem que ser tipo, vou começar a guardar, vou começar a registrar, né, organizando mesmo. Uhum. Deixa eu Mas ver se tem mais. é durante o dia todo, tá? É um dia. Então, normalmente a gente também, quando na prefeitura, quando tem, é o período todo, né? Porque a gente trabalha Muita coisa. parcial. Deixa eu ver aqui, que o computador está travando. E durante a semana, nós paramos um pouco com isso, porque o número de crianças aumentou um pouco, mas a gente estava numa parada, acho que é 1 hora e meia, mais ou menos, ou 2 horas, as educadoras saíam, aquelas supervisões, lembra? Que a gente tira o professor de dentro da sala e ele vai para os computadores, vai organizar as suas atividades por 2 horas fora de sala, enquanto um outro assume. Sim, quando eu trabalhei na Gota, a gente fazia isso, acho que uma ou duas vezes na semana. A gente também tinha formação de supervisão com a coordenadora, né? E, E é meu, isso era muito bom. Uma coisa também que eu acho bacana da gente falar do portfólio é que quando você fala que a gente coloca tudo, é tudo mesmo, né? Até os materiais utilizados. Porque eu vejo que falta essa informação, a principalmente nos pesquisa, planejamentos. a Sim, pesquisa, todas as pesquisas, aquilo que você foi pesquisar na internet, o que você pegou de livros. Nós temos hoje cerca de 3.000 livros na Gota. As professoras pesquisam muita coisa em livro, né? E às vezes deixam sim. até pronta para o próximo que vier. Olha, eu já deixei isso assim, assado. A gente tem uma caixa lá, às vezes já com legendada com algumas atividades, algumas coisas, às vezes, de animais, enfim. Uhum. Então, isso tudo vai para o portfólio também. Sim. Eu lembro que a Bíblia da Gota era o referencial, né? Só que o referencial caiu em desuso, né? E Uhum. agora como que está sendo para mudar para Agora, BNCC? é o que a gente, muito estudo, né? Só que é aquilo que eu te falei, nós tivemos pouca formação em relação a isso, os materiais que foram disponibilizados foram todos através de papel, né? Então, cada um corre e, né, corre para poder acelerar a sua formação. E o que nós fizemos foi o seguinte: nós recebemos alguns documentos, foi disponibilizado para as meninas, algumas fizeram vários cursos, né? A nossa coordenadora, que é a Cris hoje, ela fez também uma formação que o município disponibilizou e passou para as meninas, e os documentos de papéis, né?
Uhum. Documentos através do papel. E leitura, muita leitura. Aí veio a pandemia, parou tudo, mas a gente está trabalhando com Sim. as sequências pelos campos de experiência. Aham. Eu confesso que para mim até hoje ainda é um pouco difícil me desvincular do referencial, né? E às vezes Tem eu muita, até. eu acho até que dá para andar junto, sabe? Muita coisa, Aham. porque o referencial é um documento muito completo, né? Ele foi estudado e foi feito assim numa época muito legal da educação, né? No governo. Então, eu acho que ele é um documento muito completo. E o que eu percebo pela BNCC parece que a BNCC ela ainda não se encontrou. Eu não sei dizer o que eu sinto assim em relação a isso, mas parece que ainda tem um vazio aí, sabe? Aham. Tem muita coisa, mas todo novo é assim, né? Você precisa usar ele bastante, você precisa ler muito. Eu confesso para você que eu ainda não tenho toda essa competência, eu sou a que menos tenho até para falar sobre Uhum. isso. Eu leio, quando eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que sempre ter o papel do meu lado para ler bastante, porque me foge as coisas às vezes. Tem muita coisa acontecendo, então, mas ele acaba se tornando os eixos do referencial. Porque você trabalha matemática, você trabalha natureza e sociedade, você trabalha com outras palavras, né? Os gestos, os sons, o movimento, tarará. Aí você olha ali, ele tá ali no eixo movimento, ou tá no eixo natureza e Uhum. sociedade, né? Artes. Então, eu acho que dá para você olhar bastante o referencial também e ter um parâmetro até de trabalho, de desenvolvimento de criança mesmo, de saber aquilo Uhum. que é para os seus alunos, né? E onde eles estão, mais ou menos, onde é que eles estão se desenvolvendo ali. É, Eliette, ó, falta um pouco mais de 10 minutos, um pouco menos de 10 minutos para acabar a live. Então, antes de fazer as considerações finais, eu fiquei aqui com uma dúvida. Você falou que mudou os projetos, né, para a sequência de atividades. Antes a gente fazia os dois, a gente, ó, tipo eu, né, me colocando lá. Mas na minha época a gente fazia o projeto e a sequência. Por que vocês resolveram mudar? Nós trabalhávamos a sequência, o projeto a gente escolhia um eixo, lembra? Ou um Sim. ou dois, né? Depende do projeto. E a sequência a gente trabalhava todo o resto, que eram todos os outros eixos do referencial, Uhum. né? O que a gente Sim. começou a perceber é que quando você trabalha com a BNCC, você começa a ter uma. Não dá para ser um projeto, né, com meio e fim. A BNCC ela trabalha praticamente com uma sequência que vai se desenvolvendo por muito tempo. Ela não tem um fim determinado, porque aquilo são competências que as crianças e habilidades que você pode desenvolver junto com as crianças, né, juntamente com as crianças, em atividades contínuas. Uhum. Então, o projeto era muito finalizado, né? Você tem um objetivo compartilhado, né? Porque o projeto sempre tem um objetivo compartilhado, que né, é um produto final. E nos campos de experiência, não, é uma coisa que você tem que trabalhar continuamente. Então, nós optamos por trabalhar dessa forma, com sequências contínuas, né? E Uhum. é tudo que eu estou te falando. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, vou dizer que eu sou completamente inexperiente nesse assunto. Foi uma época até, a BNCC me pegou assim, muito de surpresa, porque eu estava afastada da instituição, fiquei um tempinho afastada, problemas pessoais, mas assim, é, você pode convidar até a coordenadora para falar, uma das nossas professoras para falar, e elas acho que são melhores do que eu até para falar sobre isso. Mas o que eu percebo é assim, tem alguma coisa ainda que a gente precisa aprender,
que a gente está aprendendo, que a gente precisa se aprofundar, entendeu? E eu acho que tudo isso que veio junto com a pandemia nos ensinou muitos caminhos, né? E a gente está tendo papéis e funções e atividades. Então, eu não posso te fechar assim, olha, isso está dando certo ou isso está dando errado. Por enquanto, o que a gente sabe é assim, a educação infantil não dá para a gente ter uma seleção de atividades. Posso falar sobre isso só como consideração final? Aham, pode. O que a gente avaliou, a gente vem avaliando, e eu acho que foi uma coisa bem proveitosa. Temos que considerar a cultura de cada criança, de cada família. Então, a pandemia veio nos ensinar isso. Não dá para a gente achar que a criança, ela sabe tudo, ela vai fazer tudo e a gente vai exigir tudo dela. Não dá. Principalmente as famílias. Não dá para rotular a família. Mas dá sim para a gente ter formação. Dá sim para o professor continuar se formando. E tem que ser assim, né? Essa busca tem que ser. A gente viu isso agora emergencialmente acontecendo. E dá para ter registro, e dá para ter reflexão, e dá para ter portfólio. Então, o que vamos aproveitar de tudo isso? Não dá para você exigir que a criança faça aquilo que você quer, né? E tudo que ela fizer é considerável. Você tem que considerar como muito bom, né? Todo progresso, toda iniciativa dos pais, tudo que aquilo que eles é o que eles conseguem fazer de melhor. Então a rotulação tem que acabar, tem que vir por água abaixo. Mas dá para você registrar. Dá para você pegar toda essa documentação que a gente tem enviado para as famílias através toda dessa informatização e registrar, e refletir, e ver o que deu certo e o que não deu certo e prosseguir nesse caminho. Então, eu acho que fica esse ensinamento aí para a gente. O portfólio tem que ser uma ferramenta reflexiva, acima de tudo. É um caminho, é uma organização do teu trabalho, é aquilo que o profissional faz de melhor para ele e para todo o contexto escolar. E tem que se tornar um documento que você veja o que deu certo na prática e o que não deu. E se tornar uma coisa reflexiva para melhorar cada vez mais. Eu acho que é isso que é o papel realmente do portfólio. E eu acho que quando você fala que vocês perceberam, né, que assim, que cada criança é uma, né, tem sua singularidade, e tudo isso também faz parte do trabalho, né, da documentação pedagógica. Você não consegue avaliar, né, o que está acontecendo, quais são as problemáticas, né, se você não tem um registro. Então, faz todo sentido mesmo, né? E eu vou ficar só agora querendo mostrar para todo mundo o portfólio. E vou ter que ir lá, então. Vou ter que ir lá tirar uma foto, fazer um vídeo. Ir lá na instituição, só me falar, ó, nós vamos tal dia. E eu aviso as meninas, elas pegam, separam, vocês podem ir lá na sala, olhar, não tem problema nenhum. E aí vocês pegam, fotografam, mostram, não tem problema nenhum, não. Mas a gota de leite ainda não está funcionando, já voltou a funcionar. Não. Nós nem temos essa resposta, né? Eu acho que esse ano, não sei como é que vai ser. A gente trabalha com muita criança pequena, né? E integral, então é bem difícil. Não temos essa resposta ainda, nem o município, nem a supervisão, não tem ainda essa resposta, nem os gestores. Então, mas as educadoras estão lá em atividade, e a coordenadora, a secretaria também está funcionando, sem problema nenhum.
Então, tudo bem. Gente, quem quiser ver o portfólio, aguardem. Falta 10 segundos. Agora, porque a gente está restringindo um pouco a entrada. Por isso que eu falo, quando vocês quiserem ir, marca um horário, eu aviso as meninas e